Sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje vamos investigar por que Deus escolheu Abrão. Abraão é o outro nome dele, mas vamos chamar Abraão de Abrão, ou Abrão de Abrão, até que ele mude o nome. E hoje, nosso papo inteiro, ele será então Abrão. Por que Deus escolheu Abrão? E vamos então olhar a genealogia que está lá no fim do capítulo 11. A gente viu que o prefácio terminava ali, né? Termina aqui na história anterior a essa, prefácio. Aquelas histórias onde Deus pré-introduz as escrituras. E agora a gente entra na introdução dos primeiros personagens, por que Deus escolheu Abrão. Vamos lá, então, antes de começar o capítulo 12, temos uma área, um lugar onde nós nos sentimos desconfortáveis. Querida, me diga, você gosta de ler genealogias? Não. Não? Respondeu com muita convicção. Uhum. Não gosto de ler genealogia. Eu confesso que quando eu leio genealogias, eu fico cutucando. Não são as minhas preferidas, mas eu tento ver se eu vou achar alguma coisa, se os nomes vão ser familiares, quais são as relações que há entre elas, né? Tem muitas relações familiares ali nas genealogias. E hoje vamos cutucar a genealogia. Se você perguntar para um hebreu, um estudioso, qual é a parte que ele mais gosta na Bíblia, provavelmente ele vai te responder que são as genealogias. Curioso e estranho, né? Vamos lá então em Gênesis 11, no verso 37. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Muito bem. Essa faz parte da sua lista de escrituras favoritas? Com certeza não. Com certeza não. Mas veja bem. E aqui nós temos um PDF também, onde a gente pode acompanhar o que acontece, não é? A gente pode acompanhar o que acontece. E para quem não tem um PDF, a gente vai descrever aqui e você vai imaginando, né? Você está no carro ouvindo, está em algum lugar ouvindo, dá para ir imaginando. Vamos lá. Terá tem 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Está no primeiro slide. É isso aí. Harã tem um filho chamado Ló. Está no slide 2. Harã morre e deixa Isca e Milca, que se casa com Naor. E Sarai se casa com Abrão. Então vemos que Harã teve, além de Ló, talvez tenha tido outros filhos, né? Mas aqui nessa genealogia ele fala que além de Ló teve 2 moças. E uma delas se torna a esposa de Naor, que era Milca. O que Naor era dela? O que Naor era dela? Era tio dela, não é? Naor era tio dela. E a gente também vê que Sara era estéril, que é um detalhe bem importante, né? Ora, ele fala, ora, Sara era estéril, ora, Abrão, Sara era estéril, ou seja, já era uma informação conhecida. Vamos lá, quais são os problemas aqui nessa passagem, nessa história? Quais são os problemas? O primeiro que aparece, pelo menos para nós aqui, é que, bem, é o tio casando com a sobrinha, né? E aparecem outras coisas aqui. Abrão casa com Sara sabendo que ela era estéril. O que, se a pessoa é um patriarca, como é que ele vai ser um patriarca e ter uma casa grande se ele casa com uma esposa estéril? Isso que vai atrapalhar um pouquinho a ordem natural das coisas. Se tem esse nome, também não aparece a esposa de Harã, o que é normal, né? Porque as mulheres só apareciam na genealogia quando havia algo muito importante, quando havia uma mensagem ali, algo a ser comunicado. Então, a mulher de Harã desaparece aqui, nem tem o nome dela. Mas isso traz uma outra curiosidade, porque uma das filhas de Harã se chama Isca, e o nome Isca aparece uma vez e desaparece sem deixar vestígios. Ora, bolas, isso não contraria a ideia de que o nome feminino só aparece e tem algo importante a ser comunicado aqui? Então, isso também é algo estranho, né? Você tem que examinar isso melhor. Nós vemos que Abrão também, embora seja o primeiro filho, ele é o último a casar. Primeiro ele fala que Naor casa com Milca e depois Abrão casa com Sarai.
Então Abrão era o primeiro filho, o primogênito, né? O berror, e era o cara com mais responsabilidade ali de cuidar da família, e aqui ele é o último a casar. Temos também aqui, isso era contra a ordem, né? É normal das coisas, e com certeza é algo estranho. Vemos também que Milca é citada 3 vezes. Quanto a Isca desapareceu, né? Milca é citada 3 vezes. E o nome de Sarai aparece e depois vai dominar toda a parada, né? Sara vai aparecer muitas e muitas vezes. O que contraponto a Isca, que parece completamente irrelevante. Então, como é que resolve essa questão? Apareceu uma mulher, desaparece. E aqui, já falamos do Midrash, né, que traz insights. E o Midrash aqui também nos socorre de maneira brilhante. O Midrash fala de Abrão, né, e conta uma história comprida, né, ele sendo provado de várias formas. E no fim desse Midrash, diz que Abrão se casa com Isca. Agora. Exatamente, essa é a resposta perfeita. Abrão se casa com Isca? Se você lê o texto, como que Abrão se casa com Isca? Com quem que Abrão se casa? Com Sara. Com Sara. E Abrão se torna polígamo em algum momento da vida dele? Não parece, né? Não sabe nada assim, não. Não parece. Então, como assim Abrão se casa? Em algum momento ele se torna. lá para um futuro muito distante, né? Então, ou seja, parece impossível que ele tenha se casado com Isca, mas nós sabemos que o Midrash não pode contradizer o texto. Então, o que ele quer dizer aqui? Vamos lá, vamos ver aqui. E outra coisa, se Abrão se casa com Isca, você tem a relação tio-sobrinha 2 vezes, né? Tio casando com a sobrinha 2 vezes. Hoje, né, para nossos olhos, para nossa cultura, é algo muito esquisito isso. Mas naquele tempo não era, né? Numa sociedade patriarcal, era muito comum que os casamentos fossem dentro dos clãs. Claro que esse clã aqui está muito pequenininho, né? Normalmente os clãs são maiores, mas não tinha esse tabu todo que tem para a gente. Agora, vamos lá. Se a gente cavar no hebraico, o que significa Sarai? Sarai significa minha princesa. Querida, você é a Sarai para mim. Minha princesa. Isso. E se você for na língua dos caldeus, no sumério, Isca significa princesa. Isca significa princesa em sumério. Em hebraico, Sarai significa minha princesa. Aparentemente, né, o Midrash está nos contando que Isca, princesa, e minha princesa são a mesma pessoa. E a gente, vendo como isso se passou, né, existem alguns elementos que em português se perdem, né, na tradução, porque o desafio da tradução é muito, muito grande. Mas você tem aqui, tanto Abrão como Naor casaram-se. A gente acabou de ler isso. Mas em hebraico, se a gente não se preocupar muito com a gramática, né, pegar só as palavras, seria algo assim: Abrão e Naor, ele tomou uma esposa. Abrão e Naor, ele casou. Né? Seria algo assim: ele assumiu uma esposa. Se torna singular no hebraico. E a outra passagem que há essa construção é lá quando Sem e Jafé pegam um lençol para cobrir Noé. Né? Então fala Sem e Jafé, ele pegou o lençol. Então, o que você tem aqui? É uma construção em hebraico que mostra quando 2 pessoas, depois o singular, é como se as 2 pessoas assumiram uma ideia e fizeram um ato de benevolência como se fossem uma só pessoa. Sem e Jafé, ele pegaram um lençol, algo assim. E então, quando 2 pessoas juntas falam, puxa, isso é o certo a fazer, e elas, como uma só, vão lá e fazem um ato de benevolência. Normalmente com a ideia sendo da primeira, né? O crédito vai para a primeira pessoa. Então, Abrão e Naor, ele tomou uma esposa. Então, como isso seria um ato de benevolência? Como isso se aplica a Abrão e Naor? Porque, imagine, a gente está aqui numa sociedade patriarcal. Tá? E numa sociedade patriarcal, a mulher ela era vinculada ao patriarca. Né? O primeiro patriarca que ela conhece é o pai. O pai provê, o pai cuida, o pai educa, o pai é a mãe, né? Aquele núcleo ali. Educa. O pai responde. Depois, ela deixa a sombra, né? o guarda-chuva do pai e passa para o guarda-chuva, né? Para a proteção do marido. Mas o que aconteceu com o pai delas? De Isca e de Milca? Morreu, né? Arã. O que aconteceu com Arã? Morreu. E elas ficaram sem esse guarda-chuva. E aí, né?
o clã, aquela unidade familiar, tem um dever de proteger os seus. Só que esse clã é muito pequeno. O clã aqui de Terá, eles saíram de Ur, né, estavam indo, se estabeleceram ali no meio do caminho aqui. É um clã muito pequeno. Então você tem agora duas jovens que estão sem o pai, né, e vão ficar sem proteção, sem sustento. Você consegue imaginar, né, qual o destino de uma moça, de uma jovem, sem proteção, sem meios de produção, sem proteção e sem sustento. Exatamente, esse aí que você está imaginando. Então, Abraão e Naor veem essa situação e eles casaram, tomaram esposa, decidiram fazer um ato de benevolência. Agora, a escritura fala, ora, Sarai era estéril, certo? E quem era o primogênito? Abraão. Abraão. Sendo o primogênito, quem é que escolhe primeiro? Ele. É ele. Ele que escolhe, obviamente. Mas você vê aqui que quem pegou a jovem que não era estéril? Naor. Quem pegou? Naor. Tem alguém soprando para você aí a resposta? Imagina. Naor, que pegou a Milca, né, que não era estéril. E Abraão, que poderia escolher, ficou com a jovem. Ora, Sarai era estéril. Pegou a jovem que era estéril. Normalmente, uma pergunta que aparece nessa discussão é como é que eles sabiam que Sarai era estéril? Boa pergunta. Boa Porque pergunta. certamente não tinham exames Apropriados para isso. Né? Isso talvez não tenha os exames que há hoje, mas talvez haja alguma coisa que desse pistas, né, naquela cultura. Alguma irregularidade no ciclo, alguma questão que sugerisse que haveria uma boa chance de Sarai ter problemas para conceber. Né? Provavelmente tinha algo ali. E mais, a escritura fala, ora, Sarai era estéril, ou seja, a escritura quer comunicar que isso já era sabido, era uma informação sabida. E além do mais, Abraão aparentemente não se surpreende com o fato dela não ter filhos ao longo da vida. Agora, uma consequência disso ser sabido é que provavelmente também Isca, Sarai, era mais velha do que Milca. Porque assim que a moça, que chegam, né, o ciclo, a palavra se espalha e o jogo começa. Né? Então as meninas não casam muito tempo depois de aparecer o primeiro ciclo. Né? Isso como era naquela cultura. 14, 15 anos, né, naquela época, esse era o momento onde elas já casaram. Então, se eles sabiam que Isca, que Sarai era estéril, provavelmente ela tinha alguns anos a mais até do que Milca. Então, o que você tem aqui? Abraão era o primeiro a escolher, então por que ele escolheria a estéril? Provavelmente ele teve a ideia, né? Você vê Abraão e Naor, eles tomaram esposa, ele é o primeiro, provavelmente a ideia foi dele. E como um ato de benevolência, ele faz um ato até maior, né? E provavelmente Naor, então, casa com Milca. Ou seja, Abraão tomou como esposa a filha estéril de Arã. Ou seja, se ele toma uma esposa estéril, há descendência para ele? Não há descendência. Como é que um patriarca será patriarca sem descendência? Né? Olha a encrenca, olha o preço que Abraão está pagando aqui. Então, quando você pensa em Abraão, você percebe um cara que não se coloca em primeiro lugar. Ele não pensa nele em primeiro lugar. Ou seja, diferente de Caim, né, o que adquire, como ele pode adquirir, preocupado, inseguro com ele mesmo, com seu próprio futuro. Você vê a história da torre, né, como eles não queriam ser esquecidos, como eles não queriam ser espalhados, né, preocupados com ele mesmos, né, inseguros e querendo ali eternizar o próprio nome. Agora, aqui você está encontrando um sujeito que não está preocupado com o próprio nome, mas está preocupado em trazer dignidade e trazer sustento, proteção para alguém que não possuía essas coisas. Né? As filhas do falecido Arã. Então, até aqui nas histórias, fica a sensação de que a humanidade não tem jeito mesmo. Né? E é isso mesmo. Se todo mundo é guiado pelo medo, pela insegurança, e a gente não encontra ninguém que possa servir de modelo para o que Deus quer construir, para o que Deus quer passar, para o que Ele quer revelar. Então você finalmente é apresentado a um cara que não se coloca na frente dos outros, que sabe quando parar de pensar nele mesmo, sabe quando parar, e que não é obcecado, né, com seus próprios projetos, com seus planos, com suas necessidades, mas com a necessidade dos outros. Então,
Quando isso acontece, Deus imediatamente entra na história. Fala, opa, com isso aí eu posso trabalhar. Com alguém que sabe quando parar, que sabe quando colocar os seus desejos em segundo plano, em prol dos outros, em prol da necessidade dos outros. Muito bom. E se você pensar que o Torá é um livro, né, o Pentateuco é um livro, a gente é um livro de histórias. Não, é um livro da mente hebraica que nos guia, né, que traz direções. Boa parte do entendimento do que significa Torá significa dar direção, né? É uma das traduções possíveis, aquilo que dá direção. Então, você vê aqui que é o tipo de pessoa com quem Deus quer fazer uma parceria. É o tipo de pessoa com quem Deus quer fazer uma sociedade com os seus projetos. Você vê nesse momento que terminam lá todos os quiasmas do prefácio poético de Gênesis 1 a 11, e é onde começa a narrativa. Quando Deus finalmente encontra alguém que, por vontade própria, tem discernimento para saber qual é a coisa certa a fazer, ainda que requeira sacrifício. Ou seja, Abrão lê a situação, fala, é isso que eu devo fazer. Essas jovens aí estão em dificuldades, o pai morreu muito cedo, uma delas nem pode conceber. Naor, e aí? É isso mesmo, a gente precisa fazer isso. E aí eles casam com as sobrinhas, protegem, dão sustento, proteção, e Abraão fala, tá bom, vou casar com Sarai então. Trazer dignidade e sustento para ela. E claro, né, Sarai será muito especial na vida dele e trará muita coisa interessante no futuro. Mas nesse momento, o que ele vê é que é a coisa certa a fazer e é algo que requer sacrifício. E mesmo assim, fala, eu tô dentro. É isso. Ele nem pensa muito. Pelo menos não parece aqui, né? Ele se coloca à disposição e ele está dentro. Vendo isso, Deus fala, opa, eu também. Vamos começar aqui, então, a minha narrativa. Ele finalmente encontra alguém que vai modelar aquilo que ele quer transmitir. E aí ele começa a narrativa. E a gente sai do prefácio e entra na introdução, né, que é o livro de Gênesis, a introdução de toda a escritura. E aí nós vamos ser apresentados aos personagens da história. Abrão é perfeito? Abrão é perfeito? Não. Mas ele tem uma paz ali que vem de Deus. E ele mostra isso para o mundo. Muito bom. Então, quando aqui a Bíblia fala que Milca e Isca eram filhas de Arã, Isca é a mesma pessoa que Sarai. Isca e Sarai são a mesma pessoa. Assim nos ensina o Midrash e parece que faz muito sentido. Que um nome de uma mulher perdido na genealogia, isso simplesmente não acontece nas escrituras. Existe uma função, né, para esse nome. Então, é seguro, né, inferir que Isca e Sarai são a mesma pessoa. Ainda mais com as traduções convergindo. Né, e o fato de Isca e Sarai serem a mesma pessoa nos conta muito sobre o caráter de Abrão, que é um caráter que você vai ver no futuro. Vez após vez, ele vai confirmar isso, que ele não se coloca em primeiro lugar. No futuro, também, seguindo os deveres patriarcais dele, né, quando Ló é sequestrado pelos reis lá da Mesopotâmia, ele reúne toda a casa dele, ele vai atrás. Ele nem, é isso que eu preciso fazer. Ele reúne todo mundo, ele vai atrás, ele vence aquela batalha e recupera tudo de volta. Estou com medo, estou inseguro, pode acontecer uma tragédia. Podia mesmo. Mas ele vai e faz o que precisa ser feito. Ele não está em primeiro lugar. Interessante. Né? Isso é Abrão. E é por isso que Deus... E aí a gente descobre por que Deus escolhe Abrão. Então a proposta de Deus hoje é para Abrão. E não deixa de ser uma proposta para todos nós, né? Porque é o tipo de coração que Deus está buscando para fazer parcerias, para fazer sociedades, como ele fez com Abrão. E a gente vai ver as respostas, como ele vai reagir ao amadurecimento de Abrão, aí nos nossos próximos papos. Como é que a gente sabe que Sarai era estéril? Então, primeiro o texto fala, ora, Sarai era estéril. Então, sugere que era uma informação conhecida. Como eles sabiam, eu imagino que isso, naquela cultura, havia alguma coisa, uma irregularidade, alguma diferença no ciclo menstrual, tinha um tipo de sintoma, um tipo de dor, quando viam as regras, que as pessoas acreditavam que era difícil conceber. A segunda pista é que Arã tinha 2 filhas que não tinham casado ainda. E naquela cultura, assim que a jovem menstruava, a palavra corria e ela data em casamento. Então você tem 2 filhas em idade que já menstruaram, em idade de casar, e uma delas
estão solteiras, tem alguém que já está solteira há um tempo aí, o que não era normal, ela já deveria ter sido dada em casamento. Se ela não foi dada, é porque a palavra correu lá de que ela tinha dificuldade de conceber, que era estéril, alguma coisa assim, né? Então ela estava solteira ainda, além da conta. Por isso, provavelmente, Isca era mais velha do que Milca, né? É isso que se crê. A tradição acredita nisso de forma muito, muito forte, né? Sim, Vinícius. Aqui justamente nessa pergunta, né? A gente volta no começo, né, lá na explicação lá do primeiro episódio, que mostra a diferença, né, de visão entre nós ocidentais com os orientais. Enquanto a gente para nessa parte do texto e fala, não, como é que ele sabia que ela era casada ou que ela era estéril? Sendo que ela não era casada, sendo que em teoria ela era virgem. Não, ele só soube depois, e muito provavelmente foi escrito depois, então depois ele já sabia que ela era estéril na hora. Ou então do tipo, não, eu quero uma explicação científica de como Abrão sabia que ela era estéril antes do casamento. Enquanto os orientais estão perguntando, tá, o que o texto está me dizendo? O texto está me dizendo que ela era estéril, o que ele quer me ensinar com isso aqui? Não vou questionar o como Abrão sabia e o ponto. O que ele quer me dizer com isso? Uhum. Eu sabia, a gente não sabe exatamente o como, a gente sabe que de alguma forma ele sabia. E bem ou mal, aqui a gente ainda está dentro dos primeiros 11 capítulos, né, de Gênesis. Ele sabia, de algum jeito, né? Sim, Daniel. Ele tinha talvez a prerrogativa de talvez virar poligâmico, né, como você colocou na primeira parte. E mesmo assim não fez. Sabendo antes ou sabendo depois, a postura dele continuou, né, de colocar-se em segundo plano, né? Quando Deus o chama, né, para ir para Canaã, continuar indo, né, para o oeste, em direção a Canaã, já que eles saem lá de Ur, na Caldeia. É curioso que Terá também estava indo para Canaã, né, e ele para no meio do caminho. E aí depois Deus chama Abrão, e Abrão vai, ele chama já com a proposta, né? Ele fala, vem para Canaã, porque eu vou fazer de você uma grande nação. E Abrão, tipo, fala assim, Senhor, né? Ele só vai ter uma DR lá para frente, né? Ele fala, esse negócio está demorando um pouco. Mas a disposição dele é de atender, né? De não se colocar. Para ele era mais confortável ficar ali, né? Estava estabelecido já a casa dele, perto da casa de Naor, né? E ele vai. E só manda alguém de volta quando ele tem que casar Isaac, né? Ele vai procurar alguém lá da casa de Naor, para ficar dentro ali daquele núcleo, daquele clã, como devia ser uma sociedade patriarcal naquele tempo. É curioso que a cultura em que eles vivem, né, uma cultura muito centrada nesses elementos, nesses homens, nessas figuras fortes. E a gente tem... A Bíblia recebe algumas críticas muito injustas até, de que, mas o que a Bíblia fala, como é que a mulher é tratada na Bíblia e tal, né? Assim, de certa forma é verdade, mas não é a Bíblia que tratava assim. Essa era a cultura da antiguidade. Então Deus trabalhou naquela cultura, e aquela cultura era assim. E se você pegar como Deus trabalhou naquela cultura, que era realmente dura com as mulheres, o que ele fala sempre? Ele se preocupa muito com quem? Vez após vez. Com os órfãos e com as viúvas, né? Vez após vez. A lei de Moisés é recheada de preocupações. Assim. Depois, o Novo Testamento, idem, recheado de preocupações. Assim. Porque essa era a cultura, uma cultura extremamente cruel, né? Dura com as mulheres. Por isso, Deus trabalhando naquela cultura suavizar, né, aquela dor, né, sofrimento em que as mulheres poderiam viver, né, se sobressaísse uma tragédia ali. Como aconteceu, por isso a história de Ruth é tão interessante, né, como aconteceu com Noemi. Ela vai casada lá com Elimeleque e sai lá, né, acontece uma seca, ele sai com 2 filhos e casam, né, os 2 filhos com mulheres moabitas, e aí morre o marido, mas tudo bem, tem 2 filhos. Depois morre os 2 filhos. Olha a encrenca. E aí a única coisa que ela pode fazer é voltar para tentar se reunir com a casa de um outro parente, porque senão ela está frita. E ela volta e aí ela fala lá com Ruth, e como esqueci o nome da outra. Aí ele fala com ela, fala, volta para vocês casarem ainda, porque vocês têm um futuro ainda, vocês são jovens, vocês não tiveram filhos e tal. Né? E aí Ruth cola com ela, falou, não, sua família é minha família, seu clã é meu clã, eu vou contigo. A Noemi devia ser uma mulher muito especial. E aí ela vai, e aí tem o livro de Ruth se desenrola, né? E acaba desenvolvendo outro clã com o clã de Boaz. Mas esse é o Orfa, né?
Então, você entende por que ela volta. Não tem futuro para ela lá, sem o marido, sem os filhos, sem nenhum homem ali para ser o cabeça dela. Então, é essa cultura na qual a Bíblia trabalha. Ela não aprova nem desaprova a cultura, mas Deus trabalha nas circunstâncias. E as circunstâncias são essas, né? Então, as mulheres ficam realmente desprotegidas. Um outro elemento é curioso que existe muita crítica, né? Não, porque o patriarcado judaico-cristão oprime as mulheres e tal, parará. E existe um pouco disso mesmo. Agora, se você parar para pensar, ao longo da história, tirando as sociedades modernas, né, principalmente dos últimos 30 anos, 40 anos, todas as outras culturas oprimiam mais ainda as mulheres do que o patriarcado do judaico-cristão. Por quê? Porque existe todo esse colchão, né, que Deus traz através das escrituras que suaviza um pouquinho a situação da condição feminina através da história. Então, o que está vendo isso? Abrão sentindo isso. Cara, o bicho vai pegar para essas meninas aí, nossa família. A gente não confia nos caras aqui, não. Vamos assumir isso, vamos casar com elas. E aí você vê Abrão se colocando na rota de fuga. Interessante. Bom, era isso, pessoal. Faz sentido isso? Obrigada. Sim, faz. A vida nunca foi suave. Isso é interessante, Daniel, Uhum. porque a gente vê em algumas escrituras, né? Estou lendo Deuteronômio agora e fala, os capítulos que eu li hoje, fala muito disso, né? De preservar a linhagem, né? As relações das mulheres com os homens, né? Da época, como o irmão é responsável pela nora quando esse falece, né? Então tem muita relação, né? De cuidar mesmo, de ter esse cuidado com a família, né? Exatamente, com a família e com as mulheres da família. Você vê, David, a regra que a gente vê aqui, né? A mulher sai de casa e se junta ao clã do marido, né? Se junta ao clã do marido. Então, se tem uma filha, sabe que em algum momento ela vai sair de casa e vai se juntar à casa do marido. Então, Abraão manda o servo lá de Isaac, ele vai lá, busca a Rebeca, e a Rebeca deixa a casa do pai e da mãe e se junta à casa de Isaac. E essa é a cultura, era assim que eram as coisas, né? E aí, alguns estudiosos enxergam que quando tem lá em Gênesis, quando que o homem deixa seu pai e sua mãe e os dois se tornam uma só pessoa, né? Enxergam o homem deixa seu pai e sua mãe, mas é a mulher que deixa seu pai e sua mãe, não é o homem que deixa seu pai e sua mãe. Por que está escrito o homem deixa seu pai e sua mãe? Então eles enxergam aí que Deus, na sua palavra inspirada, está fazendo a luva de pelica, né? Uma crítica a esses hábitos sociais. Que não, por que só a mulher sai? Deixa seu pai e sua mãe e vai se unir à casa. Aí tem essa interpretação sobre esse elemento, né? Lá em Adão, sobre o casamento. Essa escritura que é tão repetida nos casamentos. O homem deixa seu pai e sua mãe se unir à sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. O homem sai, nunca era um homem que sai, sempre a mulher. Então, pode-se ler dessa forma. Foi isso? Não sei eu para dizer. Mas existe essa interpretação de que a cultura era essa, era assim que era feito, mas não necessariamente Deus achava isso a coisa mais legal do mundo. Ok, pessoal. Então, muito bom. Muito bom. Obrigado, Daniel. Mais curtinho. Menos gente, mais curto, né? Vou fechar aqui. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Vamos continuar com o Abrão aí na nossa próxima conversa.